Fala, meus fisiologistas da prática, sejam bem-vindos a mais um encontro. Lembrando que nós estamos no módulo 3, aptidão cardiorrespiratória, falando sobre um assunto extremamente importante e inerente para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Seja bem-vindo a mais uma aula do Fisiologia na Prática. Adonis Carnevale falando. Para mim vai ser uma grande honra e prazer inenarrável estar com você nesse momento, tá bom? Continuando, lembrando também que na última aula nós conversamos sobre qual estresse promoveríamos, qual estresse devemos promover no organismo do nosso indivíduo para que depois de algum tempo, de uma determinada frequência, sendo exposto a esse determinado estresse, esse organismo obtivesse uma dada adaptação. No caso, uma dada mudança. Lembram disso? Pois bem, nesse caso nós estamos falando da adaptação de angiogênese, ou em outras palavras, para facilitar de repente o teu entendimento, meu fisiologista, a adaptação de capilarização, de aumento do número de capilares que irrigam a fibra muscular, aumentando consecutivamente a variável periférica do nosso VO2 máximo, que é a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio, beleza? Porque de uma forma que nós, lembrando você, de uma forma que nós podemos melhorar essa diferença arteriovenosa através, por exemplo, das adaptações que a gente já vem conversando, hipertrofia miofibrilar e angiogênese, nós podemos interferir diretamente na diferença arteriovenosa e consecutivamente melhorar o VO2 máximo, propiciando vida para nossos alunos, propiciando um maior consumo de oxigênio, o que diz respeito a uma maior proteção contra doenças cardiovasculares ou plurimetabólicas, beleza? Nesse contexto, galera, haja visto tudo isso que nós discutimos, é interessante que nós entendamos hoje nessa aula dois aspectos muito importantes posteriores a este pensamento de quais adaptações e quais estresses. Nessa aula eu quero que você entenda dois aspectos muito importantes, que eu gostaria que você tivesse como método de pensamento, de reflexão, toda vez que você fosse propor, que você for se expor a uma montagem de treinamento, a uma montagem de periodização, planejamento de treino, beleza? Nesse contexto, gostaria que você identificasse o aspecto depois do aspecto de qual adaptação nós devemos promover no organismo, o pensamento é qual estresse, como eu vou tirar o organismo dessa zona de conforto para que eu obrigue ele a mudar. A partir de hoje, nessa nossa aula, eu vou tocar nos pontos de que como a gente realiza esse estresse e quais são os melhores exercícios ou métodos encontrados ou o que a gente deve fazer dentro da sessão do exercício para que promova essa mudança no organismo, promovendo consecutivamente esse estresse e consecutivamente gerando essa adaptação depois de uma frequência aí de estresses consecutivos, planejados, enfim, coisa que você já está sabendo muito bem, não é mesmo, meu fisiologista? Então pega na mão do tio e vamos trocar uma ideia. No caso aqui, como realizar esse estresse? E aí, professor Adonis, como assim? Qual estresse, Adonis? E aí, lembra que nós conversamos na nossa aula anterior que o estresse que promove a angiogênese, que vai obrigar o organismo a mudar, colocar mais caminhos de capilares, aumentar o número de capilares que pervoltam e irrigam a fibra muscular, consecutivamente ofertando mais oxigênio e aumentando a capacidade muscular de extração desse oxigênio, é simplesmente o estresse de fluxo sanguíneo, de aumento desse fluxo sanguíneo, meus fisiologistas. Nesse caso, quando a gente precisa aumentar o fluxo sanguíneo para que se promova a adaptação de angiogênese. E aí, de maneira frequente, de maneira programada e planejada, nós aumentando, nós juntos promovendo esse aumento aí de fluxo sanguíneo regional, esse aumento de fluxo sanguíneo periférico da musculatura dos nossos alunos, dos nossos pacientes, nós consecutivamente vamos promover, obrigar o organismo, em outras palavras, a se adaptar, a gerar uma mudança, uma adaptação chamada de capilarização ou angiogênese. Pois bem, como eu aumento, professor Adonis, aí nós chegamos nessa pergunta, não é mesmo? Como eu aumento
o fluxo sanguíneo. Como que eu coloco fluxo? Bom, se o estresse de aumento do fluxo sanguíneo, se o estresse de fluxo de gente grande, para esse sangue dar voadora na parede do endotélio vascular, obrigando a gerar, lembra? A expressão, obrigando a expressar fatores de crescimento ou agentes pró-inflamatórios, citocinas, interleucinas, fatores de necrose tumoral alfa, enfim, que sinalizarão não só o sistema imunológico, mas sinalizarão também fatores do DNA do próprio endotélio vascular a promover essa mudança, a promover essa adaptação de angiogênese. Cara, legal. Como que eu realizo esse estresse de aumento de fluxo? Não adiantaria nada, meu fisiologista, eu chegasse aqui, ia ser um curso limitado se eu entregasse para você que você deveria fazer aumento de fluxo. Mas sem antes te entregar a capacidade de pelo menos se espelhar nesse raciocínio para saber como chegar até o aumento do fluxo. Portanto, pode ser que algumas das coisas no curso eu não, é claro, é óbvio, seria muita arrogância da minha parte falar que eu vou te ensinar tudo de fisiologia do exercício. Só que uma coisa eu tenho certeza, meu fisiologista, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para aplicar na prática sobre a fisiologia do exercício. Tudo que você precisa saber e não te ensinaram na graduação, você vai aprender nesse curso. Essa é uma promessa do Fisiologia na Prática e eu, como fundador e idealizador desse sonho, desse projeto, tenho como propósito esse fim, beleza? Nesse contexto, galera, como que eu realizo o estresse de aumento do fluxo sanguíneo? É simples, eu preciso propiciar no organismo do meu aluno um aumento do débito cardíaco. Lembra do débito cardíaco? Nas nossas aulas anteriores de aptidão cardiorrespiratória. Acredito que você já está bem parceiro dele, não é mesmo? Você já ouviu falar pra caramba de débito cardíaco. Lembra? Eu preciso aumentar a quantidade de sangue que o meu coração ejeta a cada minuto. E aí, eu aumentando a quantidade de sangue que meu coração ejeta a cada minuto, consecutivamente eu aumentarei o débito cardíaco, cara. Não tem segredo. E aí, se eu aumentei o meu débito cardíaco, consequentemente, é óbvio que eu vou aumentar a demanda sanguínea, a oferta sanguínea, eu aumentando a oferta sanguínea que o coração está promovendo para o sistema. Qual é o caminho que esse sangue vai percorrer para chegar nas fibras musculares, para chegar nas células musculares, nos órgãos, nos tecidos? Vai ser o sistema vascular. Ou seja, se eu oferto mais sangue, esse sangue vai ter que chegar por algum caminho. E o caminho que esse sangue vai chegar é, com certeza, meu fisiologista, através de suas artérias, arteríolas, capilares, enfim. Essa vasculatura que pervolta o seu músculo, ou o seu sistema músculo-esquelético, beleza? Nesse contexto, aumentando o débito cardíaco, consecutivamente, eu vou obter um aumento aí do fluxo sanguíneo, promovendo o estresse que eu quero para gerar adaptação de capilarização, ou em outras palavras, angiogênese, beleza? Nesse contexto, lembrando que o débito cardíaco, se eu quero aumentar o débito cardíaco, eu preciso promover um aumento em duas variáveis. Primeira variável que eu preciso dar um aumento é na frequência cardíaca, legal? Portanto, se eu quero aumentar o débito cardíaco, lembre-se que o débito cardíaco, ele depende de duas variáveis. Uma delas é a frequência cardíaca. Legal. Se a frequência cardíaca, ela interfere diretamente no débito cardíaco, se a quantidade de vezes que o meu coração bate no minuto interfere na quantidade de sangue que o meu coração ejeta a cada minuto, se eu mexer na minha frequência cardíaca, aumentando-a ou diminuindo-a, eu vou mexer no meu débito cardíaco. Isso você já está craque, não é mesmo? Portanto, se eu aumentar a frequência cardíaca, se eu aumentar, em outras palavras, a quantidade de vezes que o meu coração bate a cada minuto, eu aumentarei o débito cardíaco. Legal? Ou eu também posso mexer em uma outra variável que interfere diretamente no débito cardíaco, eu promovendo um aumento, é claro, do nosso volume sistólico. Legal? Pois bem, se eu aumento o volume sistólico, eu aumento o débito cardíaco. Legal, Adonis, se eu aumento a quantidade de sangue que o meu coração ejeta a cada batimento ou a cada sístole, por isso o nome volume sistólico, eu aumento o débito cardíaco.
Legal? Portanto, eu tenho que olhar para o meu treino não mais como qual exercício. Pelo amor de Deus, meu fisiologista da prática. Isso é uma coisa que eu quero que você saia desses módulos até a gente chegar em planejamento e periodização de treino. Eu gostaria que você saísse com esse olhar, com essa perspectiva sobre o treino, que o treino não é exercício, o treino não se baseia no exercício. É por isso que eu amo a nossa fisiologia, porque ela nos dá a oportunidade de olhar de maneira holística para o treinamento e não só olhando o exercício. Olha aí você por você mesmo. A gente está falando de aumentar o VO2 máximo e ainda não falamos em tipos de treino, em exercício, em HIIT, em musculação, em crossfit, nós não falamos em nada ainda. O que nós temos que entender é como nosso organismo funciona e a partir daí nós teremos total capacidade de fazer o que nós quisermos com esse organismo. Nós teremos total capacidade e habilidade de fazer o que a gente quiser com esse organismo, meu fisiologista. Legal, se eu aumento as duas variáveis que interferem no meu débito cardíaco, a frequência cardíaca e o volume sistólico, eu aumentarei meu débito cardíaco, estarei mais próximo de promover o estresse de aumento do fluxo sanguíneo. Estou mais próximo de colocar fluxo de gente grande nessa pessoa, nessa vasculatura, promovendo em algum tempo, em um determinado período de tempo, uma adaptação de angiogênese ou capilarização. Beleza? Simples, tranquilo. Eu acredito que fica fácil, palpável pra caramba de se observar que se eu aumento a oferta, se eu aumento a quantidade de sangue rolando no sistema no minuto, eu aumentarei com certeza o fluxo sanguíneo ou o shear stress, o estresse que as artérias, que a vasculatura está sofrendo, promovendo assim tudo aquilo que eu já te falei na última aula e que vai fazer com que aumente-se os caminhos. E aí lembrando que se eu aumentar os caminhos para esse sangue passar, eu vou ter mais sangue chegando, mais oportunidade de sangue e consecutivamente eu vou ter mais extração de oxigênio, beleza? Afinal de contas, quem carrega nosso querido e belo oxigênio é o sangue. E aí, galera, é interessante que eu gostaria de propiciar para você aqui não falar de treino. Nós ainda não vamos entrar nesse mérito e eu acredito que em nenhum momento do nosso curso nós vamos falar de exercício. Nós vamos falar apenas do que o organismo precisa sofrer de alterações agudas e posteriormente que vão se tornar crônicas, para que assim sendo você atinja as suas metas, que você atinja as suas adaptações fisiológicas, porque o treino ele se baseia nisso e não em exercício, ok? O grande problema e o grande equívoco da educação física é começar o treino por exercício, quando ele devia começar o treino com a pergunta que você já sabe fazer, que é qual adaptação, beleza? Galera, nesse contexto, se eu aumento o débito cardíaco e aumento a frequência cardíaca e o volume sistólico, legal, eu promovo um estresse de fluxo, eu aumento o fluxo sanguíneo. Mas perfeito, como que eu faço isso dentro de uma sessão de treino? Essa pode ser a sua pergunta, e aí eu gostaria de clarear um pouquinho mais. É óbvio que existem muito mais maneiras de você fazer isso, todavia aqui eu coloquei a compilação de coisas que você pode promover dentro de qualquer modalidade, dentro de qualquer exercício, dentro de qualquer treino, você pode promover isso. Basta você pensar, analisar e planejar de uma maneira criteriosa, de uma maneira rigorosa, que você vai chegar nesses estresses aqui, ou nesses acontecimentos, eventos fisiológicos, para promover o seu estresse e, consecutivamente, promover as suas adaptações, beleza? Pense sempre assim, que eu acredito que você vai ter muito mais êxito no que tange aí o atingir das suas metas, legal? Portanto, opte sempre por exercícios de alta intensidade. Professor Adonis, por que exercício de alta intensidade? E aqui eu não estou falando de maneira para te idiotizar, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Todavia, se você quer aumentar o seu débito cardíaco, nós já vimos que nós temos que mexer na frequência cardíaca e no volume sistólico, não é mesmo? Legal. E os exercícios que promoverão o maior aumento do débito cardíaco são exercícios de alta intensidade. Não tem como eu não falar que é ou não, porque pelo simples fato que o consumo de oxigênio nesses exercícios são maiores. E, consecutivamente, a demanda energética global do organismo é maior. Nesse contexto, a necessidade de oxigênio é maior consecutivamente. Então, nesse contexto, eles promoverão um aumento do débito cardíaco. Um dos fatos que promove o aumento do débito cardíaco é o aumento da liberação simpatoadrenérgica ou da ativação simpatoadrenérgica. O que é isso, professor Adonis?
Se eu aumento a intensidade do meu exercício, consecutivamente aumenta-se a ativação do sistema nervoso simpático. Lembra? O sistema nervoso simpático autonômico, ele é um sistema que é autônomo no nosso organismo. Ou seja, ele funciona sem ninguém falar para ele algo, ninguém precisa mandar ele fazer. Ele já funciona de maneira inconsciente e involuntária. Um profissional autônomo trabalha sozinho, o sistema nervoso autônomo, parte simpática, trabalha sozinho também. Nesse contexto, eu acredito que nunca você pediu pro seu coração bater, não é mesmo? Legal, porque ele é comandado pelo sistema, governado pelo sistema nervoso autônomo, tá bom? Parte periférica autônoma. Então, o exercício de alta intensidade, ele possui a habilidade, a capacidade de aumentar a liberação adrenérgica. Nesse contexto, se você tem mais catecolaminas, ou em outras palavras, adrenalina e noradrenalina circulante, e alguns hormônios que são liberados em grande escala quando você está em alta intensidade, consecutivamente você tem alguns eventos ocorrendo no seu organismo que propiciarão um aumento do débito cardíaco, como por exemplo a ligação aí, da adrenalina e noradrenalina nos receptores beta-1 adrenérgicos lá no nódulo sinoatrial, aumentará a frequência cardíaca e consecutivamente aumentará a força de contração. Além disso, a adrenalina ainda possui a habilidade de se ligar nos receptores beta-2 adrenérgicos e promover a vasodilatação, legal? E aí nas grandes artérias e nas arteríolas, principalmente, que estão irrigando determinados músculos em atividade, beleza? Nesse contexto, a ativação simpatoadrenérgica, ela promoverá um aumento do débito cardíaco, levando você a chegar aí no estresse que você quer, ou como fazer o aumento do fluxo sanguíneo, beleza? Nesse contexto, galera, exercícios de alta intensidade possuem esse fator benéfico aí para nossa adaptação de angiogênese. Outro fator bacana aí que os exercícios de alta intensidade promovem, como eu disse anteriormente, é a vasodilatação através da ligação, preferencialmente aí da adrenalina, com os receptores beta-2 adrenérgicos encontrados primordialmente e mais facilmente nas artérias, beleza? Que irrigam músculos. O outro aí intuito pelo qual o exercício de alta intensidade vai promover aí uma ativação ou um aumento do débito cardíaco é o fato deles promoverem aumento aí da frequência cardíaca e da força de contração cardíaca, legal? Nesse contexto, galera, o exercício de alta intensidade, eu não tô aqui querendo vender para você uma modinha, eu não tô querendo aqui vender nada disso, eu tô simplesmente dando para você uma oportunidade de pensar que o exercício de alta intensidade ele pode ser usado e ele deve ser usado, porque a literatura demonstra que ele são os exercícios que mais promovem mudanças e mais promovem adaptações que geram resultados ou que mais promovem adaptações que melhoram a saúde, tanto cardiovascular quanto metabólica das pessoas, e isso está comprovado. O que eu gosto de colocar para você como uma linha de reflexão é simplesmente para que você atente-se em qual momento colocar o exercício de alta intensidade, para que não saia aí igual, infelizmente, a educação física inteira faz, que é colocando exercício de alta intensidade para qualquer pessoa, sem um parâmetro, todos os dias, enfim. E aí você vai acabar não atingindo os seus resultados, porque eu sou um defensor violento do planejamento de treino e você já sabe disso. Outra maneira que você pode utilizar aí dentro da sua sessão é procurar utilizar e optar exercícios com grandes grupos musculares. Afinal de contas, exercícios com pequenos grupos musculares não vão promover assim uma demanda tão grande sanguínea e consecutivamente não vão promover uma oferta de sangue assim do coração exacerbada ou um aumento do débito cardíaco. Eu vejo ainda nas academias muitas pessoas escrevendo programas de treino de emagrecimento, utilizando os exercícios monoarticulares, cujos quais não promovem, primeiro, nenhum tipo aí de alteração gigantesca do débito cardíaco e, consecutivamente, não promovem desorganização metabólica grande, suficiente para promover aí, de repente, aspectos que pervoltam o emagrecimento. Beleza? Nesse contexto, galera, exercícios de grandes grupos musculares vão, primeiro ponto, aumentar a intensidade do seu treino, vão aumentar a dificuldade.
ou é mais fácil fazer uma rosca direta do que fazer, por exemplo, um agachamento livre, do que fazer um puxador, enfim. E eles aumentam a intensidade, acima de tudo, porque eles possuem muito mais demanda calórica, muito mais gasto energético, beleza? Outro aspecto que os exercícios de grandes grupos musculares vão promover aí para te ajudar a gerar esse estresse de aumento do fluxo sanguíneo, para posteriormente gerar um aumento, uma adaptação de angiogênese e aumento da sua diferença arteriovenosa, é que eles promovem maior grau de vasodilatação. Como assim, professor Adonis? Existem uns aspectos hormonais que promovem a vasodilatação, existem uns aspectos periféricos. Os aspectos periféricos que acontecem no endotélio vascular, entre eles é a liberação de óxido nítrico e também alguns aspectos metabólicos aí que promovem uma maior vasodilatação, como por exemplo temperatura, como por exemplo troca de bomba de sódio e potássio, como por exemplo cálcio, enfim, todo tipo de metabólito que está sendo metabolizado, que está sendo expresso dentro da célula muscular ou que está próximo, de repente, a esse capilar, está promovendo também, auxiliando um aumento do calibre do vaso. Em outras palavras, está propiciando uma vasodilatação, beleza? Nesse contexto, galera, um dos outros motivos que eu acredito ser interessante exercícios com grandes grupos musculares é que eles aumentam a demanda e a necessidade metabólica de oxigênio, sangue e por conseguinte aumentam aí a necessidade de fluxo sanguíneo, promovendo um aumento do débito cardíaco, legal? Nesse contexto, galera, exercícios de grandes grupos musculares também ajudam, ou seja, ajudam para você promover o estresse de aumento de fluxo sanguíneo, para você aumentar o seu débito cardíaco. Isso é fato, não tem como fugir disso. Então, se você quiser promover esse estresse de aumento do fluxo através do aumento do débito cardíaco, pensando em angiogênese, pense em exercícios de alta intensidade e exercícios de grandes grupos musculares. Porque exercícios de alta intensidade, exercícios de grandes grupos musculares lhe auxiliarão no contexto do aumento do débito cardíaco, legal? Outra opção que você pode tomar, de repente, quando você estiver pensando lá no fim do seu planejamento, da sua periodização, aí quando você for pensar na sessão do seu treino, que nós vamos ver isso no nosso módulo 5, nosso curso específico de planejamento, periodização e montagem de programas de treino, são exercícios com maior tempo de estresse. Então o que você tem que pensar nesse contexto? Não adianta só ter alta intensidade, não adianta só ter grande grupo muscular. É interessante que você tenha tempo de estresse, tempo de fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo não pode ser um fluxo sanguíneo que chega pouquinho e fica bastante, por exemplo, em descanso, em repouso. Ou seja, esse estresse ele tem que prevalecer por algum determinado tempo para obrigar de maneira frequente essa vasculatura a aumentar ou promover a adaptação de capilarização. Legal? Nesse contexto, você tem que ter um tempo com esse estresse, porque a partir daí, ele vai promover um desequilíbrio no endotélio vascular. Esse tempo de shear stress, esse tempo de estresse de fluxo sanguíneo batendo na parede, vai promover, com um determinado mínimo tempo, um estresse de aumento do seu débito cardíaco cada vez mais e, principalmente, um estresse periférico, um estresse local na vasculatura, legal? Nesse contexto também, eles promovem o shear stress. Se você tiver mais tempo com exercício, aí, com esse estresse de aumento do fluxo sanguíneo, é muito mais provável que você atinja aí esse shear stress, que nada mais é do que o estresse de cisalhamento na parede do endotélio vascular, legal? Nesse contexto, galera, novamente, se você for optar por realizar algumas sessões aí de treinamento, utilize exercícios de alta intensidade, utilize exercícios com grandes grupos musculares e mantenham esses exercícios por um período de tempo considerável, porque aí sim você vai aumentar o débito cardíaco, vai gerar o estresse de fluxo, e esse estresse de fluxo, querendo ou não, meu fisiologista, vai promover a adaptação de capilarização ou de angiogênese, legal? Galera, nesse contexto, a aula de hoje ela deve servir para que você entenda esses mecanismos e coloque de uma vez por todas na cabeça qual é o intuito, de repente, como você pode performar, como você pode refletir, como você pode expender energia cognitiva na hora de montar
e planejar, periodizar o seu treino, legal? O seu programa de treino, principalmente no que tange o aumento do nosso VO2 máximo. Falando aqui da parte periférica do VO2, que é que influencia de maneira perifericamente, que é o diferença arteriovenosa, legal? Nesse contexto, galera, alguns métodos que você pode optar aí para melhorar a angiogênese são os métodos, por exemplo, de treinos dinâmicos, que são os intervalados intensivos, os intervalados extensivos, são métodos bacanas. Você pode utilizar dentro da musculação o método circuito, ou o método triset, quadriset, ou método de exercícios variados, enfim. Acima de tudo, você pode inventar o método que você quiser. O que eu quero dizer é que você pode... você deve, se você quiser gerar angiogênese, você deve optar por exercícios ou por sessões que promovam esse tipo de estresse, esse tipo de evento fisiológico, legal? Aí sim você vai estar no caminho. Entenda que eu dei alguns exemplos de métodos, por exemplo, circuito. Só que você pode inventar o que você quiser, porque se você for olhar de uma determinada maneira, de uma determinada ótica, você vai ver que o circuito tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. E aí, de repente, se você não quiser chamar de circuito, chame do que você quiser. No entanto, promova isso no seu organismo, porque dessa maneira não tem como não gerar adaptação de angiogênese, beleza? Galera, na nossa próxima aula, eu gostaria que você entendesse, apertasse os cintos e entendesse qual é a nossa próxima adaptação que nós podemos promover para melhorar a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. Ou seja, o que eu preciso mudar no meu organismo, além da hipertrofia e da angiogênese, o que eu posso mais mudar, o que eu posso fazer de mudança diferente agora, que vai me ajudar, auxiliar na melhora aí, no que tange a melhora da diferença arteriovenosa e, consecutivamente, no que tange a melhora do nosso VO2 máximo, entregando vida, saúde, mais capacidade de trabalho para o nosso aluno, enfim, entregando tudo aquilo que ele busca e às vezes nem sabe que ele precisa, que é só você, um profissional, um verdadeiro profissional que pode entregar. Acima de tudo, gostaria de te convidar, a partir dessas aulas, que você comece, meu fisiologista, a entregar aquilo que a educação física não entrega, que é resultado. Um grande beijo no coração e até daqui a pouco na nossa próxima aula.